Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. Evite imprevistos climáticos na sua lavoura. Com a Ignitia, você recebe previsões do tempo personalizadas para a sua propriedade, todos os dias na tela do seu celular. Experimente por 7 dias grátis e descubra como impulsionar a sua produção. Acesse o site digital.ignitia.se ou entre em contato pelo WhatsApp 44 9 91 78 2312. 44 9 91 78 2312. Ignitia. O meu entrevistado de hoje será Lucas Barcelos, que é doutor em fitotecnia e é pesquisador da Fundação MT. E o tema da nossa entrevista será manejo de plantas daninhas no algodão. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, Divino. Na verdade, uma honra estar participando aqui com você e também cumprimentar aos nossos ouvintes. Ô Lucas, nós vamos falar de algodão, uma importância muito grande. Você está aí no Mato Grosso, você está em Primavera do Leste, é isso? Isso mesmo, Divino. Eu fico sediado em Primavera do Leste. A Fundação Mato Grosso, né, a sua sede é em Rondonópolis, mas a Fundação ela tem uma capilaridade muito grande em todo o estado, e aí eu fico aqui sediado na bela cidade de Primavera do Leste. Aliás, bela mesmo, viu? Cidade linda. E o algodão, ele tem uma importância muito grande, tanto para o Mato Grosso, hoje, quanto para o Brasil. É um grande produto de exportação, né, Lucas? Com certeza, Divino. A cadeia do algodão é uma cadeia complexa, altamente tecnificada, mas uma cultura que está no nosso dia a dia aí, de todo brasileiro e, na verdade, em todo mundo, né? Então, é uma cultura de extrema importância, mas tem seus desafios, Divino. Falando nesses desafios, Lucas, as plantas daninhas, elas causam muita preocupação no cultivo do algodão? Exatamente, Divino. Principalmente quando a gente pensa hoje no sistema soja-algodão, né? Porque muitas vezes a grande área de algodão hoje é nesse sistema soja-algodão. E tem sido muito difícil de trabalhar o manejo de algumas plantas daninhas que são plantas daninhas problemáticas, tá? De difícil controle. O que são essas plantas daninhas? Nós temos as plantas consideradas resistentes a herbicidas, que são aquelas plantas que no passado já foram controladas facilmente por um herbicida específico, e com o passar do tempo, com o uso elevado de um mesmo herbicida, de uma mesma molécula, essas plantas passaram a adquirir essa resistência e muitas vezes não são mais controladas pelos principais herbicidas. E tem também as plantas que nós chamamos de plantas daninhas tolerantes a herbicidas, que já é uma característica natural dessas plantas. Elas sempre tiveram uma dificuldade em ser controladas por um determinado um herbicida específico, tá? E aí, o principal herbicida que nós temos é o glifosato, e aí quando a gente pensa em resistência e tolerância de plantas daninhas ao glifosato, nós temos aí já muitos problemas no campo. Por que o manejo dessas plantas daninhas no algodão é considerado uma tarefa tão difícil, Lucas? Legal, Divino, excelente pergunta. E isso vai muito em função do desenvolvimento da cultura do algodão, tá? Primeiro, que é uma cultura de desenvolvimento inicial, de parte aérea, é uma cultura que tem um desenvolvimento muito lento. Ela passa ali seus 40, 50 primeiros dias investindo muito em raiz e pouco na parte aérea. Com isso, você tem uma menor competição com as plantas daninhas.
e as plantas daninhas acabam sobressaindo na área e dominando a cultura do algodão. Outro ponto também é a questão do metabolismo da cultura do algodão. Hoje nós chamamos que o algodão ele apresenta metabolismo do tipo C3, tá? Enquanto as nossas principais plantas daninhas, principalmente as gramíneas, são do tipo C4. O que é isso para o nosso ouvinte entender, né? Significa que as plantas daninhas, as gramíneas que nós temos na condição de cerrado, por exemplo, o capim pé de galinha, o capim amargoso, o próprio caruru, que não é uma gramínea, mas ela é uma C4, são plantas daninhas que têm a vantagem competitiva quando se tem alta luminosidade no ambiente e também altas temperaturas em relação à cultura do algodão. Ou seja, isso a gente encontra na condição de cerrado. Por isso que essa vantagem competitiva dessas plantas daninhas em relação ao algodoeiro acabam tendo um destaque para essas plantas daninhas vencerem essa competição. E um terceiro ponto, Divino, que a gente poderia listar aqui, dessa dificuldade de controlar a planta daninha no algodoeiro, é em relação ao sistema soja-algodão. Por quê? Na cultura da soja e na cultura do algodão, nós temos muitos herbicidas que podemos usar nessas duas culturas. São herbicidas exatamente os mesmos ou que são moléculas diferentes, mas que estão dentro de um mesmo grupo, de um mesmo mecanismo de ação e que se ela torna resistente a esses mecanismos de ação de herbicidas na cultura da soja e eu os uso na cultura do algodão, também eu vou ter esses problemas. Diferente do sistema soja-milho. No milho já é uma cultura mais diferente da soja. E aí a gente consegue entrar com outras ferramentas de herbicidas, com outras estratégias de manejo e acaba sendo um facilitador em relação à cultura do algodão. Ou seja, a cultura do algodão realmente é bem desafiadora aí para nós manejarmos plantas daninhas. Lucas, essas mesmas plantas daninhas que trazem preocupação no Mato Grosso, são as mesmas que trazem preocupação, por exemplo, na Bahia? Muitas vezes elas se assemelham, tá? Mas muitas vezes também, Divino, são outras plantas, são outras espécies. Na Bahia, por exemplo, a gente também tem o capim pé de galinha, que também apresenta resistência, mas talvez hoje na região mais de Mato Grosso, Goiás, talvez o problema seja um pouquinho maior em relação ao pé de galinha, mas eles também têm esse problema. Já uma planta daninha de difícil controle, que é muito problemática lá nas culturas de algodão, é a vassourinha de botão, que também nós temos aqui no Mato Grosso, mas aqui na região do Mato Grosso é mais na região da 163, que nós chamamos, né, que é a região ali de Sorriso. Então tem esse problema da vassourinha de botão na região de Sorriso, mas já na região de Primavera do Leste, a gente não tem tanto problema com a vassourinha de botão, que é um grande problema lá no oeste da Bahia. Você falou da competição. E muitas vezes as pessoas não entendem muito, porque tem muitos ouvintes nossos que eles não convivem na agricultura, no agronegócio, no dia a dia, né? Fala um pouquinho dessa competição com a planta aí. Por que existe uma competição? Se tem uma planta daninha ali, o que ela tira do solo que, por exemplo, aquela planta precisaria, aquela cultura precisaria, mas a planta daninha não deixou ou acabou não disponibilizando ali? Ok. Bom, a planta daninha ela é um ser vivo, né? Como qualquer um outro ser vivo, nós precisamos de recursos do meio para nós termos a nossa sobrevivência. Então, assim como a cultura, ela precisa receber uma adubação, ela precisa ter nutrição para ela se desenvolver, ter o seu crescimento, precisa também de água para o seu desenvolvimento. As plantas daninhas também são assim, tá? Então, a planta daninha, ela vai competir com a cultura pelos recursos do meio. Por exemplo, água,
a nutrição, né, os nutrientes, e também a própria luz, né? A planta daninha precisa aí de captar a luz e muitas vezes esse espaço, essas competições acabam sendo limitantes algum desses fatores e a planta daninha acaba se tendo uma vantagem competitiva. Então, plantas daninhas são plantas bem rústicas e elas têm essa capacidade de vencer essa competição. E muitas vezes, se tiver uma falta de um nutriente, por exemplo, no solo, a cultura vai ter o seu problema ali por não ter esse nutriente, e o pouco que tem, a planta daninha vai ser mais competitiva com a cultura. Então, a planta daninha começa a roubar aquilo que seria da nossa cultura de interesse, e aí a gente começa a ter aí já perdas de produtividade. Esses aí, Divino, seriam os danos diretos dos prejuízos causados pelas plantas daninhas, que é justamente essa competição pelos recursos, né? Principalmente água, luz, nutrientes e até mesmo espaço. Tem uma briga ali de espaço e muitas vezes as plantas daninhas elas são as mais competitivas. E é interessante aqui, Divino, esse seu comentário, para a gente entender que muitas vezes uma adubação correta, um plantio na janela adequada, tudo isso de forma indireta são formas de manejar a planta daninha. Manejar a planta daninha não é só com herbicida, porque se eu planto numa janela ideal, eu estou colocando uma condição para a cultura ideal para ela se desenvolver, quanto à luminosidade, no caso da soja, quanto à própria disponibilidade de água, tá? Se eu acerto a mão na adubação, eu estou colocando nutriente disponível. Então, se eu faço tudo isso, eu coloco uma condição que a cultura possa se desenvolver melhor e, com isso, se tornar mais competitiva em relação às plantas daninhas. Como consequência, quando a planta daninha vence a competição, ela acaba roubando em produtividade dessa planta, na qualidade da pluma, por exemplo, no caso do algodão, né, que nós estamos falando aqui, ela vai interferir numa série de coisas que vão trazer prejuízos para o produtor rural, não é isso? Perfeito. E quando a gente se trata aí da cultura do algodão, alguns danos, como essa contaminação da pluma, é ainda mais prejudicial, né? Que são os danos, por exemplo, indiretos que nós chamamos. Então, às vezes, uma planta daninha que fica estabelecida ao longo de todo o ciclo da cultura, no momento da colheita, a gente pode estar contaminando essas plumas que vão perder qualidade na hora do seu processamento. Então, algumas plantas daninhas, como o picão preto, o capim carrapicho, né, que solta essas sementes, e sementes que ficam aderidas à pluma, isso desvaloriza muito a qualidade da fibra. Então, um bom planejamento é importante para se fazer o controle dessas plantas daninhas do algodão. Basicamente, resumindo o que você disse lá atrás, é isso. Tem que começar um controle mesmo antes do plantio, é isso? Sim, Divino, porque a gente relatou até agora os problemas das plantas daninhas, né, os prejuízos que elas causam. Nós também falamos a respeito das dificuldades que nós temos em controlar as plantas daninhas. Juntando isso, que o fato de ser importante controlar a planta daninha e o fato de ser difícil de controlar, a gente precisa então traçar estratégias de manejo, traçar um planejamento dentro das fazendas para nós conseguirmos vencer essas plantas. Tá? Por que eu falo isso? Hoje no Brasil, nós já temos relatos oficiais de 53 casos de plantas daninhas com resistência. E esses casos de plantas daninhas com resistências, nós vemos ano após ano cada vez mais aumentando. E ao mesmo tempo, a gente tem muitos herbicidas. Só para se ter uma ideia, eu fiz um levantamento agora recente. Para a cultura do algodão, Divino, nós temos 327 marcas comerciais de herbicidas. 327 herbicidas registrados para a cultura do algodão. Então, se a gente tem toda essa opção, todas essas alternativas,
por que nós estamos tendo problemas em controlar plantas daninhas. E aí, muitas vezes, está faltando um ajuste fino nesse planejamento. E quando eu falo aqui de planejamento para ter sucesso no controle de plantas daninhas, nós estamos pensando em todo o sistema de produção da fazenda. Então, se é um produtor que planta soja e algodão, ou se é um produtor que planta algodão na safra, né, algodão safra que nós chamamos, que ele vai entrar com uma cultura de cobertura antes de entrar com esse algodão. Tudo isso tem que ser levado em conta dentro do planejamento da fazenda para que o produtor comece esse manejo antes mesmo de plantar a cultura do algodão. Porque a partir do momento em que as plantas daninhas resistentes elas já estão dentro da cultura do algodão, é difícil de controlar. Por exemplo, um pé de galinha velho dentro de um algodão já estabelecido. É difícil controlar esse pé de galinha. Agora, quando eu trago essa percepção de manejo para antes do plantio, com antecedência, envolvendo o sistema de produção, eu começo a ser mais assertivo, eu começo a envolver herbicidas diferentes no meu sistema e eu começo a envolver também métodos de controle diversos, além aí dos herbicidas. Muito bem. Fala-se muito hoje dos biológicos. Dentro da cultura do algodão, como é que está essa questão dos biológicos? Olha, em relação a herbicidas, Divino, esse aí é um assunto ainda que a gente tem muito a evoluir, tá? Então, hoje a agricultura, em termos dos biológicos, está muito forte, principalmente quando a gente pensa em pragas, em doenças, mas para plantas daninhas é um pouco complexo isso ainda, porque a gente precisa de um biológico que vai ter ação sobre a planta daninha, mas não sobre a minha cultura de interesse. Então, quando a gente está pensando em planta daninha, é uma planta, assim como a cultura. Então, precisaria de ter um agente ali que vai ser muito específico para uma determinada planta daninha. E essa parte ainda é escassa no mercado. Diferente para fungos, os patógenos, né, de forma geral, e para pragas. Então é um campo que tem muito ainda para explorar e quem sabe no futuro recente a gente consiga resultados em cima desse aspecto aí também dos biológicos controlando plantas daninhas. Lucas, eu já vi vários questionamentos em relação ao algodão não ser uma cultura sustentável. O pessoal fala, não tem sustentabilidade, acaba poluindo o ambiente, extraindo demais do solo. A pergunta para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, o algodão é uma cultura sustentável ou não? A cultura em si é sustentável, Divino. O que talvez muitas vezes se falam é o sistema que é adotado que pode não ser sustentável. Então isso envolve aquele planejamento que nós já conversamos aqui um pouquinho também, né? Se a minha fazenda, onde eu produzo, se eu não estou conseguindo fechar uma sustentabilidade ali, talvez seja o fato de trabalhar um pouquinho mais esse planejamento. Mas pode sim, altamente ser uma cultura sustentável, uma cultura que eu consiga rotacionar junto com o algodão, trazer outras culturas e às vezes até mesmo eu reconheço as fazendas, né? Eu sei que é difícil ajustar alguns tipos de rotação por conta da janela em que se entra o algodão, mas muitas vezes, Divino, é possível eu rotacionar o talhão dentro da fazenda. Então, tem fazendas que eu conheço que ela consegue programar para cada safra entrar com algodão em um talhão diferente. Com isso, você consegue rotacionar culturas em talhões em momentos diferentes. Tá? E tudo isso nos ajuda a manter o solo, a manter a qualidade do solo, a manter a biologia do solo e, com isso, trazer retornos que sejam sustentáveis dentro do sistema de produção de cada fazenda. O ideal seria rotacionar de quanto em quanto tempo? É lógico que existe a expectativa e realidade, né? O ideal e aquilo que se pode fazer, mas o ideal seria o quê? Não, legal. Assim, Divino, na verdade também não tem uma receita, tá?
é mais uma percepção de cada área, de cada fazenda. Quando eu falo dessa rotação de talhões, assim, em termos das culturas, e aqui o nosso foco está mais em relação à planta daninha, então o meu alvo vai ser a planta daninha. O que eu quero dizer? Nós comentamos aqui no início que o sistema onde vai a cultura do algodão, e principalmente onde nós temos algodão de segunda safra, que vai soja e algodão, é um manejo mais difícil para se controlar as plantas daninhas. Então, nesse aspecto, quando eu rotaciono o talhão, às vezes, nesse ano, eu tiro o algodão de um talhão específico e entro com a cultura do milho, eu consigo ir suprimindo essas plantas daninhas e suprimindo esse banco de semente. E aí, se eu tenho uma infestação inicial de plantas daninhas, uma infestação ainda leve naquele talhão, talvez uma rotação de apenas uma safra já seja o suficiente para eu ter uma boa supressão dessas plantas daninhas. Se já é uma área com problemas antigos, altamente infestada, talvez com uma safra apenas eu não consiga, eu vou precisar de mais tempo, de mais safras para suprimir essas plantas daninhas. Então vai depender do conhecimento, do histórico dessa área, e aí cada fazenda vai tomar sua decisão. Agora sim, Divino, mesmo que eu não consiga o cenário ideal, mas se eu consigo rotacionar aquele talhão uma safra que seja, com certeza na safra seguinte eu já venho com um cenário de plantas daninhas, com esse banco de sementes, um cenário mais favorável, tá? Agora a perfeição vai depender aí, esse tempo, né, vai depender de cada fazenda. Tá bom, meu amigo, muito obrigado, eu gostei da nossa prosa, foi bem informativo, bem legal, e estamos aqui à disposição. Grande abraço para você. Eu que agradeço mais uma vez, Divino, uma honra poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto, tanto na pesquisa quanto no campo, e aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, também fica aqui o convite para acessarem a página da Fundação Mato Grosso, acessarem o nosso aplicativo. Lá também vocês vão encontrar informações diversas aí, tanto da cultura do algodão, mas também das culturas soja e milho. Bacana, um abraço para você, até mais. Grande abraço, Divino, um abraço a todos. Hoje eu conversei com o Lucas Barcelos, doutor em fitotecnia e pesquisador da Fundação MT, e nós falamos a respeito de manejo de plantas daninhas no algodão. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.